A partir do momento que você tá no Instagram com um objetivo, seja de venda, de construção de comunidade, qualquer um desses que eu falei aqui, o Instagram não é mais seu Instagram pessoal, ele é a sua empresa. Então, trate ele como tal. Pra você que não me conhece, oi, eu sou a Nick Neves, eu sou ilustradora e social media, e pra você que já me conhece, bem-vindo de volta. Gente, mudei o cenário de gravação, voltei pros primórdios. Um pouco sem jeito de conversar com a câmera, eu acabei de gravar Reels e também foi meio caótico, eu dei uma travada. Então, se eu não tiver no pique, no ritmo, vocês me perdoem, tá? É culpa do tempo que eu fiquei sem gravar. Uma das coisas que mais me pedem lá no Instagram, desde que eu comecei a postar um conteúdo mais sobre criação de conteúdo em si, para pessoas artistas e criativos, Nick, faz análise de perfil, né? Eu sei que é um conteúdo bem alto, que bastante gente que trabalha com marketing faz, mas eu acredito que eu consigo trazer um olhar um pouco mais sensível de ser uma artista. Justamente uma artista falando sobre o perfil de outros artistas, assim. Além de ter experiência no mercado, né, que eu produzo conteúdo tanto pra mim, pras minhas redes sociais, quanto pra outras pessoas. Mas, Nick, o que é uma análise de perfil? Uma análise de perfil, resumidamente, ela vai muito, muito, muito além de só olhar se as publicações de um Instagram são bonitas ou não. É entender, primeiramente, o propósito que a pessoa tá perseguindo, né, com aquele perfil no Instagram, o que ela quer com aquele perfil. E daí, com base nesse objetivo, a gente traçar as estratégias certas, o que é interessante deixar, o que é interessante tirar. Basicamente, a gente vai botar os pingos nos is, assim, sabe? Varrer a casa, deixar ela faxinada pra gente produzir muito conteúdo legal e de qualidade, com foco no objetivo que a gente quer alcançar estando na internet. Então, basicamente, a análise de perfil começa com entendendo qual é o teu público-alvo, com quem que você tá falando e qual é o seu objetivo por trás disso. Usar 2 perfis para fazer essa análise de perfil aqui no canal. Só que eu acabei não conseguindo ainda terminar o documento da segunda menina. Eu só consegui terminar o documento de uma. Em formato de PDF, aqui, pra ela conseguir, tipo, ler e seguindo, né, o passo a passo, entender o que faz sentido pra ela, o que não faz, o que ela quer implementar, o que ela não quer. Porque muitas das vezes eu dou, tipo, um direcionamento, mas eu não digo exatamente o que a pessoa precisa fazer, né, porque foi uma conversa muito breve ali pra entender o objetivo e conhecer um pouco da história da Mari. Então, obviamente, quem conhece mais a história dela e como ela gosta de fazer as coisas e o que funciona ou não, principalmente com acesso a métricas do Instagram, é ela. A análise de perfil é como se fosse uma bússola pra você se guiar. Falei, né? A Mari, ela mora, muito provavelmente vocês conhecem, que eu já falei várias vezes dela aqui no canal. Ela é minha amiga e ela pediu pra fazer a análise de perfil dela porque ela tá querendo começar a fazer mais conteúdo cozy, que fala, né, não fazer review de material, então ela tá mais focada em conseguir público e engajamento no momento, né, construção de comunidade. Ela já tem uma comunidade bem ativa, mas ela quer introduzir mais conteúdos diferentes e ela tava querendo dar uma repaginada no perfil pra começar a fazer isso. Então, numa boa análise de perfil, a gente começa do começo, que é a primeira coisa que as pessoas veem quando acessam seu perfil, a foto. E a Mari, ela tem a vantagem de ter um celular muito bom e ser muito boa com imagem, no geral. Ela tem uma visão artística e de design muito boa. A foto dela tá super bem clara, dá pra ver bem o rosto dela, e ela ainda fez algumas estrelinhas ali desenhadas em volta, o que remete bastante ao traço dela mais artístico e mais conf, assim. A única sugestão que eu dei, que inclusive ela já implementou, e a gente tava rindo na DM esses dias, porque foi um dia antes de eu mandar o documento pra ela, sugerindo essa mudança, ela já tinha feito ela, e eu não tinha falado pra ela ainda, então, enfim, que era testar colocar um fundo colorido na foto, que remetesse à identidade visual dela, né, que é o roxinho claro. Em seguida, a gente vai para a biografia e pro nome, né, do perfil, o arroba, o usuário. Então, basicamente, analisando o perfil da Mari, eu vi que ela usa bastante emoji, o que traz uma leveza ali, um tom de voz mais amigável pra dentro da comunicação dela. O contato de e-mail pra fechar publi, orçamento, essas coisas, bem visível na bio. E o arroba dela é ótimo, não tem pontuação, é o nome dela com mais arte, assim, o básico bem feito. E aí, dentro da biografia, o que a gente precisa ter de biografia para ser uma biografia forte? Basicamente, um resumo do que a pessoa vai encontrar no teu perfil. É interessante também usar emojis de forma estratégica. O que eu faço com o meu perfil e com os perfis que eu gerencio no geral é ter emojis de apoio, que eles são repetidos em cada publicação e usados frequentemente. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você já me viu usando o emoji de coração marrom e o emoji de caracol. E a Mari, eu sugeri a Mari fazer isso também com o emoji de florzinha e o emoji do coração roxo. Coisa que a gente não pode ter medo na internet é de repetição, porque quanto mais você repete algo, mais você se torna conhecido
por aquilo. Precisa ter uma CTA também no final do seu perfil, que é um direcionamento. CTA é Call to Action. É uma chamada para ação. Então é basicamente você falar pra pessoa que tá vendo seu perfil fazer alguma coisa. O dela é entrar no link da bio e ver as outras redes sociais que ela tem. Por exemplo, se você tá vendendo um e-book, a sua call to action pode ser: acesse meu e-book no link. Como a Mari, ela não tem uma loja física, no caso, né? Tipo, ela não tem um lugar físico para as pessoas irem e ela não tá com foco tão grande nos eventos que ela participa, eu achei mais interessante tirar, né, a cidade, o estado e o país. Falei pra ela colocar a CTA, que ela não tinha. Quando eu fui analisar os destaques da Mari, eu vi que ela tinha muitos destaques. E assim, eu entendo que é interessante pra gente colocar em caixinhas coisas que a gente participou. Tipo, um evento, você faz um destaque só daquele evento. Ou uma cidade que você viajou, você faz um destaque. Meu Deus, gente, tô suando horrores. Mas esse não é o intuito dos destaques do Instagram. Tanto que o nome deles é Destaques, que é pra destacar. É o que você precisa destacar do seu perfil. Destaque de processos criativos, sejam de recebidos, sejam de links dos meus materiais, que é uma coisa que a artista faz muito, né? Ou é ficar ali entre 6 a 8 destaques e não passar muito disso, porque senão vai tirar o intuito de realmente destacar as coisas que você quer que a pessoa veja. Por exemplo, se você tem um produto digital, como, por exemplo, estou vendendo análise de perfil. É interessante a gente ter um destaque só falando sobre análise de perfil, para quando a pessoa entrar ali, ela entender a metodologia, entender o que você faz naquele serviço e no final ter um link para direcionamento da pessoa comprar o teu serviço ou o teu e-book, enfim. Entendeu? É para isso que serve o destaque. Sugeri também para ela, tipo, colocar menos destaques, excluir alguns. E uniformizar as capas do destaque. E o link da bio eu não tive ponto de melhoria, porque ele tá perfeito, ele tem todas as redes sociais dela, alguns links extras, tipo de link da Amazon, se eu não me engano, sem melhoria, sem ponto de melhoria. E daí no final do arquivo, ó, eu coloquei pra ela um mockupzinho, né, uma montagem de como seria a minha sugestão de organização pro perfil dela. Pra Mari eu não precisei fazer essa parte, porque como eu disse, ela tem uma noção de identidade visual e visual no geral muito boa, mas uma coisa que a gente faz também dentro da análise de perfil é entender como é que a identidade visual da pessoa está sendo aplicada e se ela está sendo aplicada, se ela tem uma identidade visual. E daí eu fui direto para a parte de análise de conteúdo, que eu também faço análise de conteúdo dentro da análise de perfil, tá? Eu não só ajeito a sua bio e os seus destaques, eu faço análise do seu conteúdo também. O ideal, quando a gente está falando de produção de conteúdo para dentro do Instagram, é a gente ter 3 tipos de conteúdo, que é um conteúdo que educa, um conteúdo que entretém e um conteúdo que inspira. E daí, dependendo do seu objetivo com o Instagram, que a gente falou lá no início, você dá mais foco para um tipo de conteúdo específico. Por exemplo, no momento eu estou mais na vibe de conteúdo educacional. Então, eu ainda tenho conteúdo de entretenimento dentro do meu canal, dentro do meu perfil, tenho conteúdo compartilhável, inspiracional, mas eu tenho muito mais conteúdo educacional, ensinando alguma coisa, falando sobre o que eu sei. Então, entendeu? É basicamente isso que a gente faz quando a gente analisa o objetivo da pessoa versus o tipo e a frequência de conteúdo que ela cria. E eu esqueci de falar que o conteúdo promocional também, se você tá querendo vender alguma coisa dentro do Instagram. Então, na verdade, são 4 tipos realmente de conteúdo. Importante mesclar, né, o tipo de conteúdo, ter tanto conteúdo de carrossel quanto conteúdo de card, estático, stories, vídeo. Na análise de conteúdo da Mari, primeiro eu analisei o feed geral, e os pontos fortes foram a identidade visual bem definida, como a gente já falou, a Mari tem noção visual muito boa. A variedade de conteúdos, ela tem bastante posts de ilustração, ela tem bastante vídeo, mas eu também coloquei como ponto de melhoria colocar mais fotos delas com contexto, tipo, contando uma história dela, contando como ela começou a desenhar, esse tipo de coisa, assim. E importantíssimo, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Eu nem sei se eu acho tão infelizmente ainda, porque eu acabei gostando do novo formato do feed, né, do Instagram, que eu não sei se vocês viram. Não foi todos os celulares que atualizaram ainda pra isso, mas a maior parte já atualizou. Que agora a gente não tem mais um feed quadrado, a gente tem um feed em modo retrato, 3x4. Então é importante lembrar de adequar a carrosséis e as fotos que tem escrita, né, na tela, dentro desse formato 3x4 agora, porque senão vai cortar no seu feed. Sobre os vídeos, os pontos fortes dos Reels da Mari.
Eles têm bastante corte dinâmico e takes diferentes. Ela é muito boa em edição de vídeo e gravação também, assim. A linha narrativa dela é muito boa também. Os vídeos dá pra ver que tem começo, meio e fim. E o ponto de melhoria que eu coloquei foi fazer mais vídeos narrados ou com ela aparecendo, porque ela fala super bem, ela tem uma super didática na frente da câmera, e ela tem poucos conteúdos que aparece ou ela ou a voz dela falando, e as pessoas se conectam com pessoas, gente, não tem jeito. Outra coisa que eu analisei também no perfil da Mari foram as legendas, e foi onde eu tive um pouco mais de ponto de melhoria pra fazer, porque é uma parte difícil, cara. Basicamente, os pontos fortes foram a autenticidade, a proximidade, ela tem uma interação bem próxima com as pessoas, e isso é importante. Ela tem a interação ativa, então ela tá sempre perguntando, tipo, o que a pessoa achou, enfim, sempre trocando ideias na legenda. Mas era bom ter uma CTA um pouco mais direcionada, uma CTA por legenda, pra você fazer isso, porque se você pede pra pessoa fazer já duas coisas, muito provavelmente ela não vai fazer nenhuma das duas. Muito dificilmente ela vai fazer as duas, então é importante ter uma CTA só. Melhor segmentação do público, porque tem em alguns posts um mix de português e inglês que ela faz. E se ela tá interessado em um público global, é interessante. Mas eu acho que não é o foco da Mari. Ela tá mais focada no público brasileiro, então não tem necessidade de ter um pedaço da legenda em inglês. E separar o texto em blocos menores, porque as pessoas leem as coisas por blocos. Se você abre uma legenda e tem um bloco desse tamanho, você não vai ler a legenda. Se tiver um bloco desse tamanho, um desse tamanho e um desse tamanho, que é o mesmo tamanho do bloco total, só que dividido, muito mais provável de você ler. Também coloquei um exemplo de uma das legendas dela e coloquei as alterações que eu faria na legenda. Então tudo eu coloco exemplos pra pessoa entender o que eu tô falando ali nas sugestões, sabe? E no final eu também fiz uma lista de tipos de conteúdo que ela pode trazer pra dentro do perfil, uma lista de sugestão. E um ponto final que eu queria comentar sobre uma faxina no perfil, é importante a gente ter... Depois de organizar as coisas, é importante a gente metrificar resultado e a performance das mudanças que a gente fez. Então, entender se as mudanças impactaram diretamente no objetivo que você está procurando, se as pessoas estão interagindo mais, se você está atraindo o tipo de público que você quer atrair. É importante você ver as métricas do seu Instagram, sabe, aquela parte de insights, analisar as coisas de um ponto de vista menos pessoal, um pouco mais de fora. Porque eu sei que a gente que é artista tende a levar as coisas muito pro coração. Se uma arte flopa é porque, meu Deus, eu sou uma artista horrível, sabe? E as coisas não são assim. Se você quer alguma coisa disso, né? Se você quer só postar por postar como um hobby de qualquer jeito, não é pra você esse vídeo, meu filho. Fico feliz de você ter ficado até o final, espero que você dê um like, um joinha pra me ajudar, mas esse vídeo não era pra você. Esse foi o vídeo, muito obrigada, Mari, por disponibilizar o seu perfil para eu analisar e trazer aqui e fazer toda a documentação, enfim, espero que as mudanças te ajudem no seu objetivo. Estarei acompanhando todos os seus conteúdos, porque eu gosto muito, muito, muito das coisas que você faz, gosto muito da sua arte, gosto muito de ti. Se você tem interesse de fazer uma análise de perfil comigo, me manda uma mensagem. Pode me mandar um e-mail também no nicknevesart@gmail.com. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!